Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente. Estamos aqui então no nosso segundo vídeo e a gente vai tratar hoje de um assunto bem interessante. Por que muitos têm a dificuldade de falar em público? Alguns prognósticos. Por que a gente vai falar de prognóstico? Porque muitas vezes aconteceram coisas no passado que hoje podem estar repercutindo na nossa personalidade, na maneira como nós encaramos as coisas, a nossa autoestima. Então a gente vai perceber que talvez algumas situações do passado repercutem em nós hoje. E a gente quer entender isso, se entender um pouco mais para conseguir dar o próximo passo. É importante que a gente faça isso, essa reflexão é importante para nós. A gente vai passar aqui na matéria uma série de situações que vocês vão ver, talvez em algum dado momento, ela pode ter a ver com você, pode ter a ver comigo, com tantos outros que vão assistir esse vídeo. Talvez assim ela possa se entender um pouquinho melhor e ver o próximo passo que ela tem que dar para melhorar isso. Bom, o fato é que a gente tem dentro do vocabulário uma expressão chamada glossofobia. Já ouviu falar nesse termo, glossofobia? Pois é, na verdade esse termo ele vem do grego, de glossa, que significa a língua, e phobos. Phobos tem a ver com medo, temor, fobia. E alguns têm a fobia do falar em público e alguns têm uma fobia maior ainda, que é a fobia, a sociofobia, de se associar com pessoas, de estar entre as pessoas. E quando ela está num grupo maior, pior ainda. Ela tem dificuldade de interagir, ela se sente angustiada, ela se sente pressionada e acaba que ela tem essa dificuldade para se socializar. Bom, então essa fobia social, porque o medo de falar em público não deixa de ser uma, é um medo intenso, assim, até muitas vezes irracional de falar em público ou de se expressar verbalmente. As pessoas com essa fobia, elas são mais propensas, claro, naturalmente, a ser ansiosas, envergonhadas, temerosas. Então, diante de uma apresentação, ela pode realmente ficar muito deslocada, muito mal com isso. E é interessante que 75% dos oradores, eles sentem algum tipo de nervosismo e de ansiedade quando fazem os seus proferimentos. Isso é natural, todo mundo vai sentir. Então, de onde é que vem essa ansiedade toda? Veja que muitos dos problemas, eles remetem à nossa infância. Porque é lá que tudo se estrutura, é lá que tudo começa. E não há como negar que o que aconteceu lá vai deixar marcas profundas na pessoa. E vai acabar reverberando isso depois. Então, note, uma criança que vive num ambiente de sofrimento, abusos, muitos casos até mesmo sexual, abuso psicológico, abuso físico, ela sofreu bullying durante muito tempo na escola, ela teve uma experiência de rejeição na família, abandono, humilhação, situações de vulnerabilidade durante um longo tempo na vida dela. Então isso com certeza vai causar marcas nela na vida adulta. E essas dificuldades que ela enfrentou naquela época podem dar origem a uma série de coisas que hoje aparecem. E uma delas pode ser o medo de falar em público. Por quê? Porque ela cresceu, uma criança se tornou um adulto inseguro, com baixa autoestima, alguns são agressivos, intolerantes, não gosta, não pode encarar a frustração, a rejeição de alguns, ele acha que aquilo ali é com ele pessoalmente e de repente não com a matéria. Então, é tudo coisa que às vezes vem uma carga lá de trás, que acaba repercutindo. Então, não há como negar, né, que as lembranças da fase da infância, elas podem ainda machucar a pessoa e pode interferir em vários aspectos importantes da vida dela. Às vezes impede que ela tenha um bom relacionamento,
que ela tenha objetividade, né, que ela queira realmente ter garra e buscar um objetivo. Então, nós queremos tratar desse assunto aqui, talvez a gente não consiga fazer com que a pessoa supere os seus medos, que elimine todos os problemas que as marcas da infância deixaram. Não vamos conseguir fazer isso porque isso é uma ajuda médica, uma ajuda psicológica que a pessoa vai ter que ter, né? Mas se a gente conseguir fazer com que ela consiga se controlar, lidar melhor com esses resultados, com essas memórias, bem, nós já vamos conseguir muito. Passa muito pelo autoconhecimento, passa muito de se entender, mas se a gente conseguir ajudar um pouquinho nisso, realmente já é de grande proveito. A gente vai analisar aqui alguns aspectos que podem contribuir para essa situação de insegurança e do medo de falar em público, tá bom? A gente vai citar alguns para vocês aqui, para vocês verem como realmente isso é fato. O primeiro deles pode ser o medo do abandono. Medo do abandono. Eu acho que essa é uma das feridas emocionais que mais aparecem, em especial quando os pais eles não querem ou não conseguem assumir o papel de figura protetora daquela criança. Então a falta de companhia, de atenção, vão deixando marcas tão profundas naquela criança, e quando ela se vê que é ela por si só, é ela com os irmãos, porque os pais eles nunca estão em casa. Então trabalha-se muitas horas e aí a criança fica relegada, talvez, a um cuidado de terceiros, mas o fato é que, por mais bem cuidada que ela esteja, ela sempre vai ter aquele aspecto que uma hora ela vai ficar sozinha. Uma hora alguém vai sair e vai deixar ela. E ela se sente abandonada, desprotegida. Então, pode acontecer, não vou dizer que é com todos, mas pode acontecer que essa criança, ao chegar na fase adulta, ela vai se sentir insegura. E ela vai ser emocionalmente dependente de alguém. Então, ela vai ter dificuldades. E muitos destes acabam se tornando pessoas solitárias. Por quê? Porque elas têm dificuldade de fazer amigos. Então, o medo do abandono é um dos sintomas que geram a insegurança lá na vida adulta. O segundo aspecto pode ser a injustiça. Veja que a infância, aquela primeira infância, é a etapa do aprendizado. Então, ali ela começa a formar o seu senso de justiça também. Só que dentro do ambiente familiar, ela encontra, às vezes, favorecimento por os irmãos, para certos irmãos. Talvez o mais velho, talvez o mais novo. Aí ela vai para a escola. Ela encontra lá um tratamento diferente para alguns. Porque o fulaninho é filho da professora, porque o fulaninho é filho da orientadora. E aí ela começa a ver uma desigualdade. São situações que vão servindo para alimentar a ideia de que aquela criança ali, ela não é merecedora de atenção, que ela não é valorizada, então para ela tanto faz. Porque para os outros tanto faz, se ela está ali ou não. Então o que acontece? Cresce uma criança insegura, pessimista, esperando inconscientemente que lá dentro dela, sim, tanto faz se tratarem ou destratarem ela. E é claro que fica muito difícil, então, ela construir um relacionamento duradouro, relações de confiança e de autoconfiança quando ela se depara com uma situação assim. Um outro aspecto, humilhação. Veja, nas escolas acontece, agora menos, né? A gente acredita, mas já aconteceu muito bullying, onde por N situações, por N características, pessoas eram rotuladas disso, daquilo, e criou-se em torno desta criança um ambiente inteiramente tóxico, nocivo. E ela vai crescendo, se submetendo àquela humilhação, até um ponto que aquilo vira um trauma. E esse trauma vai impactar na autoestima dela, vai deixar ela uma criança ou um adolescente triste, ansioso. E como adulto, acaba que ela tem pouca ambição pelo futuro, justamente por não confiar
nem mesmo nas suas potencialidades. Então veja a que ponto a humilhação leva uma pessoa, né? Um jovem adulto, e desde a infância, se ele está nesse rol aqui do bullying especialmente, ele vai ignorar suas potencialidades. E quando isso acontece, é natural que ele tenha um baixo nível de autoestima e de confiança. Quando a criança ela não é estimulada a acreditar em si mesma, que ela pode conseguir, que ela pode se desenvolver, bem, ela não vai ter uma expectativa correta dela mesma, porque quando ela fizer a mínima comparação com outra pessoa, e ela vai se comparar, ela vai achar que realmente ela não merece ou que ela não pode. Então, as habilidades vão ficando para segundo plano. O bullying ele é um abuso emocional. Um abuso emocional. Uma universidade chamada Warwick University, ela disse que os alunos que são atacados desta maneira, eles vão crescer naturalmente com a baixa autoestima, dificuldade de relacionamento social e de autocontrole. Então, realmente, né, é muito complicado. Antigamente, a forma de criação e de educação dos filhos era um pouco diferente. Acho que vocês talvez vão lembrar, né, que já tem aí uma meia-idade, né, já está na fase dos seus 40 anos, vai lembrar que antigamente a forma de educação era outra. Por exemplo, a criança não era compreendida. Hoje a gente entende uma série de coisas que envolve o TDAH, o autismo, né? Então os transtornos todos, na vida adulta acaba tendo a bipolaridade, uma série de coisas, né? Mas naquele tempo lá não. Qualquer reação diferente, às vezes falava até que, não, mas esse moleque é louco. Esse moleque é pancada as ideias. Mas era uma fase em que o adulto não deixava a criança abrir a boca. Ele não podia se expressar. Recebia muito mais não do que sim. E se ousasse, né, fazer uma intromissão na conversa de um adulto, meu Deus do céu, né? Então, a forma de criação mudou bastante, mas a gente reconhece que ainda há muito abuso. Bom, quando falamos de relacionamentos sociais, o jardim da infância, ele é uma época em que as crianças interagem, começam a interagir com outras crianças. Mas aí existe a experiência positiva e a negativa também. Porque ao passo que ela vai interagindo com outras crianças, isso pode acontecer também que ela receba comparações e bullying. Então, aí vai, né? Os pais estarem atentos ao comportamento dos filhos, se comunicando, entendendo o que está acontecendo naquele comportamento, se há alguma coisa que a gente precisa tratar. A gente está abordando esses temas aqui porque todos eles, de uma forma direta ou indireta, podem impactar na sua autoconfiança para quando você for encarar no público, para quando você for encarar uma mesa de reunião, para quando você for dar uma palestra ou corrigir um grupo, se você vai liderar uma equipe. Às vezes uma pessoa faz uma coisa lá que te lembrou o coleguinha da escola, que ele, né, fazia bullying com você, ou ele te intimidava, ou ele realmente te reprimia. E aquele gatilho, meio que para você, assim. E aí você volta tudo aquilo. E aí aquilo já toma conta de você e você se perde. Então é importante a gente identificar o que nos causa dificuldade, o que nos causa temor e trabalhar isso. Para que isso não aconteça com você numa situação que você tem que estar dominando aquele momento e não ser dominado por ele. Então, como que alguns tratam dessa glosofobia, dessa fobia de falar em público? Bom, algumas pessoas buscam de fato medicação contra a ansiedade, alguns buscam a bebida alcoólica para driblar o desconforto social que ela sente, e aí acaba que ela se perde. Não que o uso de medicação não seja correto, tem casos clínicos que realmente precisa disso.
Equilibrar a ansiedade para que você consiga ter uma boa desenvoltura. Mas, reconhecidamente, o uso do álcool não, né? A bebida não é a solução para quem tem o medo de falar em público. Então aqui vai algumas dicas saudáveis, salutares, para que você possa, se você se enquadra nessa situação de medo, de temor, fobia, de falar em público, aqui tem algumas dicas que a gente vai citar e comentar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então a primeira delas, comece a interagir com públicos pequenos para ganhar segurança. Conforme se sentir mais seguro, aí você vai aumentando esse grupo até se tornar então esse convívio natural para você, independentemente da quantidade de pessoas. Tá bom? Então, o primeiro é começar a interagir com grupos menores. O segundo, o roteiro é uma segurança a mais para todas as pessoas que se comunicam. Então, quando você for fazer uma palestra, ou você for apresentar um trabalho, quando você for fazer alguma coisa que envolve, em alguns casos é espontâneo, né? Uma coisa assim meio didático. Mas a gente vai falar mais disso mais para frente, mas é importante que você tenha uma colinha. Ó, eu sempre tenho uma colinha aqui, ó. Sempre tenho uma colinha. Então, você tem que ter essa colinha, porque é ela que vai te ajudar a não se perder ali, a te dar um norte, para que você possa continuar ali dentro da matéria, entendendo qual é o próximo ponto. Então, assim, te dá mais segurança, é fato que vai te dar mais segurança, tá bom? A terceira dica, é curioso isso, né? Mas alguns filmam a sua apresentação. Por que ele filma? Ele filma porque daí ele vai assistir depois, ele vai conseguir identificar traços de nervosismo, de maneirismos. Às vezes a pessoa tem a mania de falar né. Fala né. Uma frasezinha né. E aquilo vira um maneirismo. Até os gestos que a pessoa faz, se for repetidos todas as vezes, ele vai ser um maneirismo. Ele não é um gesto espontâneo natural. Ele é um maneirismo. Então, o trejeito que a pessoa talvez tenha que trabalhar. E quando ela grava, ela consegue ver e, olha, isso aqui eu vou ter que mudar. Isso aqui não está bom. Agora, digamos que você não grave. Você não gravou. Você pode usar um espelho. Aqui do meu lado tem um espelho grande. Tem um espelho bem grande. Eu consigo ficar facilmente em pé nele aqui, eu vou aparecer inteiro. Se eu quiser gravar um discurso aqui, se eu quiser fazer um discurso agora nesse espelho, eu vou conseguir me observar inteiro, eu consigo ver os trejeitos que eu preciso alterar, mudar. Então, é a terceira dica, filmar ou talvez até treinar em frente a um espelho. Qual é a quarta dica? Preparar-se bem e praticar bastante. Tem que praticar. Nenhum discurso vai ficar bom, nenhuma apresentação vai ficar boa se você não treinar. Quanto mais você treina, menor vai ser a sua dificuldade de falar em público. Isso é fato. A exposição que você vai tendo gradualmente com públicos menores e com uma matéria bem preparada vai te dar mais segurança. E com o tempo, se você for sendo requerido a fazer com certa frequência reuniões, você vai ficando mais desinibido, vai conseguir apresentar com mais naturalidade. Isso vai ser muito bom para você. O quinto ponto, esse aqui é bem curioso. Não se coloque no centro das atenções. É curioso, né? Porque tem pessoas que querem chamar atenção para si mesmas. E tem outras que querem repelir isso. Eu não queria nem aparecer. Mas você vai ter que aparecer. Se você é o palestrante, se você é quem vai estar dando aquela matéria, você vai ter que aparecer. Mas você pode ter uma tática nesse caso. Transfira para o público que eles são os protagonistas. Que a matéria é para eles, que eles vão tirar bastante proveito e que eles que ajudam você a conduzir essa matéria importante. Então, assim, compartilhe com o teu público que eles também são parte da apresentação. Eles também estão envolvidos assim. Então, não se prenda como sendo você o centro da atenção. Divida isso com o seu público. Às vezes as pessoas colocam algumas expressões que não ficam boas.
Às vezes as pessoas elas colocam muita gente no seguinte cenário: muitos aqui dominam o assunto. Então você vai dizer assim: olha, nós aqui estamos compartilhando do mesmo assunto e vamos contribuir um pouquinho mais para que a gente possa sair daqui com novas abordagens. Então todos nós vamos aprender juntos. De repente você pode agradecer as pessoas que estão presentes ali pelo interesse na matéria que você preparou, no interesse da matéria que foi designada para você. Mais para frente a gente vai tratar justamente desses temas, que são questões assim que vão contribuir para que você consiga interagir com a tua assistência. Daí você vai perceber que vai ficar mais à vontade para isso, tá? Então vai ter vídeos bem específicos dessa maneira de proferimento e tenho certeza que vai também ajudar você. Bom, gente, então assim, nós estamos tratando aí de vários assuntos que nós comentamos sobre a dificuldade e o medo de falar em público. Percebemos aqui que pode existir fatos lá de trás que muitas vezes acabam repercutindo hoje na nossa vida e infelizmente a gente acaba tendo que encarar isso de frente, né? Mas nós temos que trabalhar isso, porque vai ajudar você a se desprender um pouco dessa ansiedade, desse medo. Quando a gente entende a raiz do problema, a fonte do problema, a gente trabalha isso, e às vezes envolve sim você procurar uma ajuda médica, e a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida, e aqui no caso o enfoque principal que é você conseguir falar em público uma assistência maior ou menor, tá certo? Bom, no próximo módulo a gente vai tratar um pouquinho da estrutura vocal e dos cuidados que nós vamos ter com a nossa voz, que nós devemos ter com a nossa voz. A gente agradece muito você por ter assistido até aqui e nos vemos então no próximo vídeo.